Parte 12. A máquina de Rockefeller. As ferrovias, especialmente a Pensilvânia, costumavam ser vistas como percursoras da administração corporativa moderna. Mas a Standard Oil pode ser comparada a qualquer uma delas. Era tão grande e complexa quanto qualquer ferrovia. Suas operações se espalhavam por todo o globo e pode ter sido o único grande negócio a controlar toda a sua cadeia de valor, da população e processamento de matéria até a distribuição de atacadistas e muitos lugares, até pelo vilarejo. Poucos produtos de consumo se espalharam com tanta rapidez quanto o querosene para iluminação. Poucos, mais de uma década após a descoberta do poço do Coronel Drake em Titusville, ele era a opção do mundo para a iluminação. Hamlin Garland, em suas histórias de uma infância difícil, em uma fazenda isolada nas grandes planícies, conta sobre a noite em que chegou em Casa dos Campos em 1869 e encontrou a maravilhosa transformação vinda de um lampião a querosene sobre a mesa da sala de jantar. E logo os horários diurnos se reorganizaram para aproveitar as vantagens de um dia mais longo. Foi o mesmo no ano em que as irmãs Stowe, Harriet Beecher e Catherine, avisaram aos leitores de sua America's Woman's Home que o querosene proporciona a melhor luz que se pode desejar, sugerindo um lampião de estudante para permitir o estudo até a tarde da noite. Lampiões de querosene, simples para as pessoas comuns e com a decoração extremamente elaborada para os mais abastados, eram onipresentes, assim como o querosene que era vendido em farmácias e mercados. As latas azuis brilhantes de 5 galões, 18,9 litros, da Standard eram conhecidas em todo o mundo, com fatias de mercado na Europa, na Rússia e na China, similares às que detinha nos Estados Unidos. Rockefeller já havia tomado o controle total de Cleveland antes do crash de 1873. De qualquer forma, os mercados financeiros tinham um impacto mínimo sobre a indústria petrolífera e menos ainda sobre o ímpeto permanente de Rockefeller no rumo da consolidação. Como a Standard já atendia a um mercado mundial, estava protegida de solavancos temporários nos Estados Unidos. Pessoalmente, Rockefeller era muito rico e começou a se mover com sua habitual destreza em sua expansão nacional, assim que suas aquisições em Cleveland foram digeridas. Nota de rodapé. Os demonstrativos financeiros pessoais anuais de Rockefeller têm uma forma muito parecida com as de Carnegie. Encontrei demonstrativos de um dos dois de vários anos desse período, mas só um, de 1889, para o mesmo ano. Comparado aos ativos de 2,1 milhões de Carnegie em 1873, por exemplo, o demonstrativo de Rockefeller de 1875 mostra 1,1 milhão. Cerca de 45% disso eram em ações da Standard e 40% em imóveis, com apenas uma pequena parcela de outras ações. Em meados de 1880, ele tinha claramente ultrapassado Carnegie. Em 1889, registrava ativos de 37,4 milhões de dólares, comparados aos 13,6 milhões de Carnegie. Fim da nota de rodapé. Em meia dúzia de anos, Rockefeller tinha adquirido mais ou menos toda a capacidade de refino americana. E em meados dos anos 1880,
controlava a distribuição de petróleo e tinha começado a avançar na produção. As aquisições nacionais foram completadas com rapidez e tranquilidade extraordinárias. O primeiro estágio veio em 1874 e em 75, quando Rockefeller, em silêncio, comprou as primeiras empresas em cada centro de refino. A refinaria de Charles Pratt, em Nova York, os interesses de Warden Atlantic Refining, na Filadélfia, a Lockhart, Warren and Frew, em Pittsburgh, e as maiores refinarias da região petrolífera, incluindo a de John Archbold. Essas transações foram impressionantemente fáceis e sem disputas, como se tivessem acontecido por consenso. Seus alvos principais eram os mais poderosos e tecnicamente avançados da indústria nas fases iniciais. Todos os seus executivos tinham conquistado um papel de liderança em uma região importante do país e não estavam acostumados a receber ordens. Mesmo assim, todos eles parecem ter sido convencidos por sua insistência silenciosa de que a consolidação era o caminho da salvação, que a Standard seria a entidade que sobreviveria às fusões e que ele era o homem para comandá-las. O filho de Warden recorda que seu pai foi convidado a examinar os livros da Standard e ficou impressionado com sua lucratividade, da mesma forma que Oliver Payne ficara em Cleveland alguns anos antes. Cada uma das aquisições foi executada com ações da Standard, que nas estimativas de preços desses acordos valiam 3 vezes mais do que as nas aquisições de Cleveland. A sequência inteira é testemunho do poder pessoal hipnótico do guarda-livros de Tarbell. As aquisições também foram feitas com grande discrição. Uma condição expressa na primeira rodada de aquisições era que elas deviam ser mantidas em segredo. Todas as empresas adquiridas mantiveram suas equipes administrativas e seus nomes, e, pelo menos nominalmente, suas próprias ações. Cada uma delas, então, empreendia uma estratégia de aquisições regionais em seu nome e com suas próprias ações ou dinheiro. O processo variava um pouco em relação ao de Cleveland em cada região. Assim que os primeiros acordos eram fechados, a oportunidade de se unir tornava-se irresistível. Quase todo mundo estava no esquema no fim de 1878, com alguns acordos posteriores, se estendendo por 1879. O nome de Rockefeller ainda não era muito conhecido, e mesmo os especialistas da indústria não tinham certeza de que tinha acontecido, até que um lugar-tenente de Rockefeller, Henry Rogers, que tinha entrado na Standard com a aquisição da Pratt, afirmou em 79 que a Standard controlava de 90% a 95% das refinarias do país. Será que o segredo deu à Standard uma vantagem injusta? É claro que sim, apesar de Rockefeller nunca ter se desculpado por isso. Sem dúvida fazia sentido do ponto de vista comercial, já que mesmo em Cleveland, empresas sem nenhum valor tinham surgido do nada, quando a informação de que a Standard estava comprando tudo se espalhou. Um caso em que o injusto nitidamente resvalou para o antiético foi em Baltimore. John Garrett, da Baltimore e Ohio, resolveu organizar seus próprios interesses nas refinarias locais, em oposição tanto à Pennsylvania Railroad quanto à Standard. Ele estabeleceu uma aliança com as refinarias Camden,
o maior dos operadores locais, e fez planos anti-standard, elaborados sem saber que a Camden há muito tempo se tornara propriedade da Standard. Não havia, claro, regras claras para reger aquisições corporativas. Então, nenhuma lei foi violada. Mas Garrett, sem dúvida, tinha um caso com possibilidade de vitória contra a Camden e a Standard por fraude, com base na lei costumeira. Na maior parte das vezes, parece que Rockefeller pagou preços razoáveis. John Archibald, um dos críticos mais duros de Rockefeller, antes de se unir ao esquema, era uma figura que, de ponta a ponta, dominava na região petrolífera. Ele acabou se tornando presidente da Standard e mantendo a coerência. Foi o executivo da Standard mais beligerante, às vezes desrespeitoso em sua relação com o governo. Durante um frenesi de aquisições em 1877 e 78, as cartas de Archibald para Rockefeller sugerem nitidamente que a velocidade era mais importante que o preço. Durante um período de várias semanas, ele registrou praticamente um acordo a cada 2 dias. É óbvio que ele tinha autoridade bastante para fechar as transações. Por exemplo, Archibald chamou a Valley Oil Works de uma empresa pequena e muito bem localizada. Ele começou com uma oferta de $8.000 e $10.000 e fechou o negócio em $11.000. Que ele reconheceu ser um preço alto pela propriedade, mas não há dúvida que ele podia ter esperado que baixasse. A questão é que, se essa diferença vale o problema, o que estava exatamente de acordo com a abordagem habitual de Rockefeller era isso. Outras empresas estimavam seu valor contábil em $15.000 e pediam 25 mil. Archibald relatou que elas alegavam estar apenas fazendo um lucro justo e que preferiam arriscar e continuar sozinhas. Duvido que consigamos fechar por números muito inferiores aos citados. Em 2 outros negócios, ele parecia preocupado, achando ter ido alto demais. Como telegrafei ontem, completei a compra de uma refinaria mais seus ativos por uma soma de $12.000. Foi um negócio muito difícil, mas fui forçado a fazer algumas concessões a partes que me desagradaram muito, disse ele. Em outra, ele disse ainda: tenho quase certeza de que, em vista de todas as circunstâncias relacionadas com o caso, você vai concordar comigo que foi uma transação justa. Archibald também reclamava sobre a quantidade de refinarias que se abriam. Dizia ele: os tolos, como você vê, não estão todos mortos. Mas, mais tarde, ele chegou à conclusão de que eles eram simplesmente operadores chantagistas. A tomada de controle da distribuição foi muito mais barulhenta, mas estava terminada por volta de 1883. As disputas da maneira que aconteceram foram as últimas na história petrolífera americana, por um longo período. A mais espetacular, em 1877, colocava a Standard contra Tom Scott, que vinha observando o avanço de Rockefeller com cada vez mais medo e inveja. As transportadoras aliadas naturais de Rockefeller eram a Erie e a New York Central, que transportavam a partir de Cleveland. Nos inícios dos anos 1870, ele assumiu a operação de carregamento e transporte de óleo das 2 ferrovias em Nova Jersey e no Brooklyn, e investiu pesado em suas expansões e modernização. A maior parte do petróleo era exportada e sob a liderança de William Rockefeller. O domínio da Standard sobre o mercado internacional tornou-se ainda maior do que nos Estados Unidos. Scott viu uma ameaça direta às suas próprias instalações de carga da Filadélfia, que ele controlava por meio de uma subsidiária, a Empire Transportation Corporation.
A Empire nascera como uma expedidora de frete ferroviário, uma das muitas empresas criadas por Tom Scott e Thompson para pegar os ossos mais suculentos deixados na mesa da Pensilvânia. Seu maravilhoso diretor executivo, o coronel Joseph Potts, transformara em uma empresa transportadora de méritos próprios, com uma posição particularmente forte no petróleo. Além de possuir frotas de vagões-tanque, foi uma das criadoras dos primeiros oleodutos na região petrolífera, recebendo petróleo direto dos poços em campos centralizados de tanques de armazenagem com conexões ferroviárias. As ambições de Potts não tinham limite. Ele acreditava que as empresas de transporte rápido, com o controle dos pontos de transparência de carga, instalações de carregamento e vagões especializados como vagões-tanques, podiam se tornar um elemento de equilíbrio nos fretes e de determinação de tarifas para todo o tráfego ferroviário. A participação cruzada com a Pensilvânia garantia que as instalações da Empire fossem projetadas para otimizar o tráfego da Pensilvânia. Rockefeller, é claro, reconhecia muito bem a importância das instalações de armazenagem. No início dos anos 1870, ele tinha montado uma rede ainda maior, orientada na direção de Cleveland e Nova York. O momento definitivo para Rockefeller foi nefasto para os negócios de Scott e Potts. Então, eles uniram força no início de 1877 para pressionar a Standard. Sua estratégia incluía tanto guerras de tarifas quanto operações competitivas. A Empire reduziu os custos de utilização dos oleodutos a quase zero para assegurar as poucas refinarias independentes que restavam, enquanto Scott fez grandes reduções preferenciais de tarifas nos fretes da Empire. Potts comprou uma refinaria independente em Long Island, começou a construir uma refinaria nova na Filadélfia e enviou agentes para a região petrolífera com a missão de pagar qualquer preço para assambarcar o fornecimento de óleo cru. Foi uma ilusão. A Pensilvânia era mais dependente do petróleo que as outras ferrovias. E a Standard, apesar de sua preferência pelos portos de Nova York, ainda segurava 2/3 de seu tráfego de petróleo. Oleodutos que traziam petróleo para os tanques de armazenagem cercavam os da Empire. E a região foi inundada com um fornecimento excedente de cru. Rockefeller fez uma visita à sede da Pensilvânia em março e pediu que eles desistissem. Quando Scott se recusou, Rockefeller imediatamente deu início a uma guerra total. As refinarias da Standard em Pittsburgh foram fechadas, até que uma conexão fosse construída com a Baltimore e Ohio, para que nenhum litro de produto da Standard fosse transportado pela Pensilvânia. Um programa urgente de construção de vagões-tanque forneceu 600 novos carros à Erie e à New York Central para resolver o problema. Essas duas ferrovias sempre igualavam as reduções de preço de Scott. Os oleodutos da Standard compravam ainda menos que os de Potts. E os agentes da Standard sempre superavam as ofertas de Potts por suprimentos de cru. A saída dramática do negócio do refino e o embarque de petróleo da Filadélfia provocou gritos de dor dos petroleiros locais, enquanto a queda drástica do faturamento da Pensilvânia alarmou os acionistas de Scott. Com fartos fundos de guerra e sem acionistas minoritários, Rockefeller podia lutar uma guerra sem quartéis, pelo tempo que Scott e Potts estivessem dispostos a sangrar. Como sempre, ele manteve sua guerra bem focalizada. Com R.J. Cassatt, mais tarde presidente da Pensilvânia, contou a uma comissão do Congresso, abre aspas,
Eles simplesmente afirmaram que não podiam fazer qualquer acordo conosco para o transporte de seu petróleo, enquanto esse transporte fosse feito por uma organização que era a sua rival do negócio do refino. Eles insistiam apenas nesse ponto. Fecha aspas. As consequências para a Pensilvânia foram muito além da simples perda de dinheiro. Afogados em dívida, Scott fez grandes reduções nos cronogramas de produção e nos pagamentos que precipitaram os mortíferos confrontos trabalhistas de 1877 em Pittsburgh. Com Pittsburgh em chamas e seus negócios arruinados, ele não teve escolha além de capitular. It doesn't take much when you get enough living on love. Oh, come on, Phil, man. Rockefeller não resistiu a escarnecer de Scott em particular, pela maneira como aquele grande homem entrou em uma sala cheia de executivos da Standard para apresentar sua rendição como se estivesse carregando os louros da vitória. Mas ele não se importava em permitir que Scott fizesse isso. Rapidamente se chegou a um acordo para a aquisição da Empire. Como a Pensilvânia controlava sua empresa, Potts não teve voz na questão. Nas palavras de Cassatt, abre aspas, chegamos à conclusão de que era um erro, fecha aspas. A Pensilvânia ficou com todos os carros de Potts, enquanto a Standard pegou os oleodutos e todas as instalações de armazenamento e embarque de petróleo. Como sempre, Rockefeller não regateou o preço de 3,4 milhões. Permitiu até que Scott conseguisse receber 2,5 bilhões em dinheiro em 24 horas, o que exigiu visitas apressadas dele e de William a seus banqueiros de Nova York e Cleveland para reunir os fundos. Quando seus outros sócios se negaram a incluir uma frota de balsas lacustres antiquadas no acordo, o próprio Rockefeller as comprou. Não havia ressentimentos em relação a Potts, e ele acabou se tornando um diretor atuante na subsidiária de oleodutos da Standard. Depois de várias outras aquisições menores, todos os oleodutos estavam sob o controle da Standard. Nota de rodapé. Os produtores acusaram a Standard de exploração quando a produção aumentou após duas grandes novas greves em Bradford, Pensilvânia, em meados dos anos 1870. Os indícios são ambíguos. Como eram muito fragmentados, e como a maioria dos contratos de arrendamento dos poços era feita para garantir uma exploração rápida, os perfuradores costumavam produzir tanto petróleo quanto pudessem, sem se preocupar com a demanda. Os oleodutos levavam petróleo para terminais ferroviários, onde ficava armazenado até ser embarcado em vagões-tanques. Aparentemente, os custos de utilização do oleoduto incluíam a armazenagem. Na verdade, o produtor considerava isso gratuito. Com o crescimento da produção de Bradford, a Standard, que depois de 1877 era a única empresa de oleodutos de armazenagem, não podia aumentar a capacidade de transporte com rapidez suficiente para acompanhar o excedente, ou preferiu assim não fazer. Sua solução foi se recusar a armazenar petróleo que não tivesse sido vendido, forçando os produtores, eles alegaram, a vender a preços muito baixos, para a Standard, é claro, que era praticamente o único comprador. Do ponto de vista da Standard, a produção excedente nada tinha a ver com ela. Ela acabou por construir uma capacidade de armazenagem prodigiosa em Bradford, mas, por maldade ou não, arrastou-se lentamente por cerca de um ano antes de se comprometer com um programa rápido na escala exigida.
Uma leitura possível é que a Standard resistiu por um tempo às demandas dos produtores, apesar de ainda estar construindo muitos novos tanques, usando seu poder de se recusar a armazenar petróleo não vendido. Mas finalmente decidiu que a má publicidade resultante não compensava e construiu tanques para acomodar a produção excedente. Na verdade, como aqueles novos tanques provavelmente seriam excedentes assim que o mercado se equilibrasse, é extremamente improvável que empresas independentes, sem os recursos da Standard, tivessem respondido tão bem. As instalações da Empire em Bradford eram bastante inadequadas antes da aquisição da Standard. Fim da nota. Gonna laugh, gonna love, I'm gonna live, gonna laugh, gonna love, me gusta mucho. Havia mais um conflito de alto nível a ser vencido, e ele surgiu porque Rockefeller, daquela vez, não tinha acompanhado o ritmo das novas tecnologias. Um grupo de empresários das regiões petrolíferas, liderado por um certo Byron Benson, começou a trabalhar em um oleoduto costeiro, o Tidewater. Eram homens experientes que tinham feito os grandes esforços na construção de oleodutos a fim de escapar do sítio da Empire, antes de serem esmagados por Scott. Um oleoduto costeiro era uma nova espécie de desafio, envolvendo distâncias bem maiores sobre terrenos montanhosos, muito difíceis, usando tubos muito maiores e pressões sem precedentes. Mesmo com tubos muito pesados, na verdade o oleoduto se retorcia conforme as mudanças de pressão e temperatura faziam o metal dançar. Benson e seus colegas chegaram a um acordo com uma ferrovia independente, a Philadelphia e Reading, em 1877, e o presidente da Reading, Franklin Gowen, entrou com metade de seu capital. Eles também levantaram muito dinheiro adicional com investidores de Nova York, entre eles George F. Baker, presidente do poderoso First National Bank. Na primeira fase, iriam levar o petróleo por oleodutos até um terminal na Reading, em Williamsport, no leste da Pensilvânia, e a ferrovia ficaria responsável pela segunda perna, que levaria até as refinarias costeiras. Benson e seu grupo também deram início à construção de sua própria refinaria, perto da Filadélfia, para escapar das pressões da Standard. As ferrovias eram quem mais tinham a perder e estavam determinadas a não desistir sem lutar. A posição da Standard não era tão clara, mas aparentemente, após algum debate interno, ela resolveu cerrar fileiras com as ferrovias. Na batalha que se seguiu, só a Tidewater se cobriu de glória. A Standard e as ferrovias responderam com reduções de tarifas, aquisições de terras na rota da Tidewater, obstrução de encomendas de tanques e carros e uma boa dose de corrupção política. A Tidewater venceu todos os obstáculos. Em certo momento, com uma concessão crítica em risco, se a distância não fosse coberta em determinado prazo, as operações prosseguiram durante uma tempestade de neve de 1,5 metro. Os homens carregaram tubos por 60 quilômetros sem parar e cumpriram seu prazo com apenas 7 horas de antecedência. O momento do triunfo chegou no fim da primavera de 1879, quando uma multidão que aguardava em Williamsport escutou o rugido surdo do ar empurrado para frente pelo óleo que chegava. Foi uma grande vitória para Tidewater. Sempre realista, Rockefeller reconheceu que o futuro do transporte de óleo estava em oleodutos de longa distância e deu início a um gigantesco programa de construção que, em pouco tempo, ofuscou a Tidewater. De sua parte, Benson e seus acionistas tinham indicado desde o começo que ficariam felizes em ser comprados. Mas em vez de uma aquisição, é interessante que a Standard e a Tidewater
tenham entrado em um acordo de divisão de mercado, que assegurava a porcentagem de 11,5% que a Tidewater tinha sobre o negócio de oleodutos de longa distância e protegia de forma implícita suas refinarias costeiras. Rockefeller, como sempre, não guardava ressentimentos e tinha muito respeito por Benson. A partir daí, a Tidewater Oil gozou de um sucesso prolongado como uma espécie de independente de estimação, que prosperou sob a sombra protetora da Standard. Rockefeller tinha resolvido que 90% da indústria eram o suficiente. O compromisso da Standard com oleodutos de longa distância foi o início do fim do papel dominante das ferrovias do transporte de petróleo. Rockefeller começou a negociar o que era, na verdade, acordos de abatimentos posteriores, garantindo às ferrovias um retorno mínimo por manter suas instalações petroleiras, usando-as ou não. O último passo na conquista do domínio total da indústria foi a integração retroativa da produção de petróleo, que aconteceu de forma gradual ao longo dos anos 1880. Em uma indústria como a do petróleo, fatores estruturais, como os que Rockefeller explorava, favoreciam empresas maiores e mais integradas. Mas, normalmente, esperava-se que surgissem 3 ou 4 os principais vencedores, como aconteceu, digamos, nos setores siderúrgico, automobilístico, de equipamentos elétricos e outras indústrias. Mas, com Rockefeller no leme da Standard, ela não era apenas a empresa petrolífera número 1 do mundo. Simplesmente não havia um segundo lugar. And though the lightning and thunder came, I still heard you whisper my name. Well, I heard you Operando a máquina. break a heart of stone to tears. I heard peace ring like an echo through the years. And I heard hatred. É bom falar um pouco de Rockefeller como administrador, pois ele talvez seja não apenas o primeiro grande executivo, mas um dos maiores de todos os tempos. Ele tinha o raro talento de se adaptar a cada novo estágio do crescimento da Standard. Ele aproveitou a oportunidade inicial com o petróleo nos anos 1860 com visão e energia empresarial extraordinárias. Ele sempre parecia ver o futuro com clareza e agia de maneira incansável para botar a Standard à frente de todos, ajustando táticas com rapidez a cada curva da estrada. E depois de consolidar Cleveland, ele demonstrou igual capacidade para gerir o que era um empreendimento muito grande para o seu tempo. Ele sabia delegar bem, mas também permanecia em contato próximo com as operações. Mesmo quando as operações de Cleveland cresceram a ponto de empregar milhares de trabalhadores, ele tinha fama de conhecer quase todos pelo nome. E fazia tudo isso ao mesmo tempo em que expandia agressivamente o alcance de suas conquistas estratégicas. Então, enquanto a Standard crescia para se tornar a maior e de maior alcance mundial, a empresa da história até então, ele mudou suas operações para Nova York, o novo centro de gravidade da companhia, e demonstrou ser um excelente administrador de grande empresa, construindo uma organização moderna, que era ao mesmo tempo altamente descentralizada e muito unificada. Um século antes de Ralph Cordinger e Jack Welch criarem os famosos sistemas de acompanhamento e gerenciamento da GE, Rockefeller fazia algo muito parecido na Standard. Ida Tarbell, a mais dura crítica de Rockefeller, diz sobre o assunto. Na investigação de 1879, quando os produtores tentavam descobrir a verdadeira natureza da aliança da Standard, eles ficaram bastante intrigados com o testemunho sob juramento de certos homens da Standard, de que as fábricas que controlavam concorriam
e com energia com a Standard Oil Corporation de Cleveland. Como isso não pôde acontecer? Com o coração amargo e a língua incauta, os petroleiros denunciaram as declarações com perjúrio, mas elas eram a verdade literal. Cada refinaria da aliança devia fazer a cada mês um relatório detalhado de suas operações. Esses relatórios eram comparados e os resultados divulgados. Se a Acme em Titusville tivesse refinado a um custo mais baixo naquele mês que qualquer outro membro da aliança, o fato era revelado. Se esse preço baixo se repetisse outras vezes, os outros eram enviados para estudar os métodos da Acme. Sempre que se desenvolvia uma melhoria ou um aperfeiçoamento, os outros eram enviados para descobrir em segredo. Isso resultava em grande rivalidade. Cada unidade tinha suas próprias características. Se alguém personificou a imagem de William D. Howell, do engenheiro no centro do motor de Corliss, de vez em quando pousando seu jornal para ajustar algum ponto no corpo do gigante com uma gota de óleo, seria Rockefeller. A ascensão de Carnegie ao topo da indústria siderúrgica é quase hormonal. Energia ilimitada, agressividade e ambição canalizados em algo construtivo. Rockefeller parece muito mais um caso de pura inteligência na busca de uma escala cada vez maior de elegância e ordem. Carnegie pressionava e fustigava, jogava descaradamente executivos uns contra os outros e muitas vezes esmagava seus melhores homens, como Henry Frick. O estilo administrativo de Rockefeller, em contraste, era silencioso e razoável, apesar de, ao contrário de Carnegie, ele nunca ter possuído um bloco majoritário na Standard. Se ele tinha a palavra final, era porque seus executivos extremamente talentosos de fato acreditavam que ele era mais inteligente que qualquer outro. Nota de rodapé. Esta é a mais uma área em que há semelhanças entre a Standard de Rockefeller e a Microsoft de Bill Gates. Mesmo depois de a Microsoft se tornar uma organização bem grande, seus quadros de executivos muito talentosos costumavam obedecer a Gates, não porque ele fosse o maior acionista, mas porque ainda era o garoto mais esperto da rua. Fim da nota. Ele sempre procurava os melhores executivos que pudesse encontrar, dava a eles muito espaço de manobra e apoio e mantinha a maior parte deles ligada a ele pelo resto de suas carreiras. Para uma empresa tão agressiva e aquisitiva, a relativa falta de rancor nas batalhas pelo controle e a disposição para trazer antigos inimigos para suas fileiras são prova maior da grande inteligência no coração da companhia. O estilo de Rockefeller não era destruir bons homens ou boas empresas, mas alistá-los em sua causa. Quando Rockefeller se retirou de um papel administrativo ativo por volta de 1895, Archibald, da região petrolífera, o sucedeu na presidência, enquanto Rogers, das refinarias Pratt, tornou-se vice-presidente. Nota de rodapé. A equipe original se desfez nos anos 1890, depois de um período de 25, 30 anos. O próprio Rockefeller parece ter se aposentado bem antes que o resto do mundo descobrisse. Flagler se apaixonou pela Flórida e depois de 1892 tornou-se o primeiro magnata de ferrovias e desenvolvimento imobiliário da Flórida. No fim da década, Rogers e William Rockefeller
estava gerindo operações que quase rivalizavam com as do Banco de Morgan. Apesar de manterem suas mesas na Standard, Archbold permaneceu dedicado à empresa, mas é quase consenso que a Standard não foi bem servida por seus instintos combativos durante os anos de combate aos trustes. Fim das notas de rodapé. No geral, foi um desempenho extraordinário. O passado de Rockefeller e seus anos tardios foram marcados pelo eventual repúdio público violento contra sua empresa, o que ele nunca compreendeu. Sua incapacidade em compreender ou em se envolver com o público mais amplo pode ter sido o outro lado da moeda, de suas habilidades misteriosas dentro de um contexto de negócios, em que sucesso e fracasso eram relativamente ambíguos e os objetivos quantificáveis e fáceis de definir. Parafraseando Henry Adams, sobre os fundadores da nação, o alcance de Rockefeller pode ter sido estreito, mas dentro dele era supremo. Capítulo. Obrigado por ouvir, meu jovem magnata. Te encontro no próximo capítulo. Valeu! Uhul!